Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Que alegria podermos nos encontrar no programa Oração Pai das Misericórdias, neste dia 24 de julho deste ano de 2021. Hoje é sábado e aproveitamos deste sábado para recordar a mãe de todos nós, a mãe da Igreja, a mãe de Jesus, nosso Salvador, a Virgem Maria. Nós nos recordamos de Nossa Senhora neste sábado, nos colocando sob a sua materna proteção, sob a sua materna intercessão. Por que a Igreja recorda Nossa Senhora no dia de sábado? Porque Nossa Senhora é a aurora da salvação. Ela nos trouxe o Filho de Deus por meio do seu sim à vontade de Deus. Ela nos trouxe o Filho de Deus encarnado, Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. E como sábado é o dia anterior ao domingo, que é o dia do Senhor, que é o dia em que nós celebramos a ressurreição de Cristo, então nós cultivamos a devoção à Nossa Senhora porque ela, com a sua materna intercessão, nos prepara para bem celebrar o dia do Senhor, para bem celebrar o domingo. Por isso, nós contamos com a intercessão da Virgem Maria. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Para a nossa meditação, vamos tomar o Evangelho deste dia, que é o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, do versículo 24 ao versículo 30. Mateus 13, do versículo 24 ao versículo 30. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das misericórdias, nós agradecemos a nosso Senhor pela explicação desta parábola, a parábola do trigo e do joio. Jesus contou esta parábola exatamente para que nós compreendamos o significado do reino dos céus. O reino dos céus não é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Então, nós vivemos em um mundo em que certamente o reino dos céus se manifesta, mas também nós nos deparamos com joio. O trigo está presente em muitos corações, mas também o joio, que é essa semente do mal, a semente do pecado, se manifesta em muitos corações. E o trigo produz fruto, o reino dos céus realiza as maravilhas de Deus pelo mundo afora, mas também o joio. Nós nos deparamos com muitas manifestações de joio, de injustiça, de maldade,
de imoralidades, de mentiras e corrupções. Bem, o Senhor, o dono deste campo, Ele espera o tempo da colheita. O tempo da colheita é a vinda gloriosa de Jesus. Quando Ele vier, Ele vai separar os maus dos bons. Os maus para a condenação no inferno, os bons para a herança eterna. Por isso que Ele diz, por enquanto, vamos deixar que joio e trigo cresçam juntos. Porém, irmãos e irmãs, é preciso que cada um de nós se pergunte, pela graça de Deus, eu tenho sido no mundo, eu tenho sido para a minha família, para as pessoas com quem eu convivo, eu tenho sido no ambiente do meu trabalho, da escola, do convívio social, do convívio comunitário, eu tenho sido trigo de Deus ou joio do maligno? É uma pergunta que todos nós podemos nos colocar, até numa tentativa de fazer um exame de consciência. Que frutos que eu tenho produzido? São frutos da graça, são frutos de santidade ou frutos de pecado, de imoralidade, de injustiça e corrupção? Olhando os frutos que nós produzimos no dia a dia, é claro, nós podemos constatar, não, pela graça de Deus eu tenho produzido trigo, coisas boas, virtuosas, ações virtuosas. Apesar das minhas fragilidades, às vezes eu também cometo pecado, mas mesmo assim eu me arrependo, me confio à misericórdia de Deus, eu me reconcilio com Deus e com a igreja, busco o sacramento da penitência para não mais produzir joio do mal, joio do maligno. Mas às vezes, infelizmente, há pessoas que teimam em produzir joio. É aquela perversidade, aquela vontade má de querer realmente destruir a vida dos outros, produzir frutos de maldade, de perversidade, de imoralidade. O Senhor nos convida à conversão. Porque nós não sabemos o dia em que Ele virá em sua glória, não sabemos o dia do juízo de Deus e por isso devemos buscar na graça, na misericórdia do Senhor, essa conversão. E por meio dessa conversão, a graça de produzir joio, a graça de produzir trigo, de ser trigo no Senhor, onde quer que nós estejamos. E que o nosso trigo seja tão forte, tão bonito, a ponto de também mostrar para as pessoas que vale a pena viver para Deus, vale a pena viver segundo a nossa vida, segundo os mandamentos de Deus, e não segundo o pecado, a maldade, o joio da perversidade. Por isso é que nós nos confiamos à intercessão de Nossa Senhora. Essa mulher que produziu o trigo de Deus mais saboroso, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Esse trigo que depois se tornou o pão da vida, pão da Eucaristia. Essa Eucaristia que nós comungamos e que nos dá a alegria de produzir trigo no Senhor. Sementes do reino de Deus no mundo em que vivemos. Por isso peçamos a Deus que renove em nossos corações o dom da sua graça, de modo que possamos ser trigo no Senhor e não mais produzamos o joio da maldade. É com essa intenção que nós rezamos a oração Pai das Misericórdias. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário, consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.